Isso é verdade. Agora, para finalizar o quadro, e se for real? Hoje temos um relato macabro, A Maldição do Toque. Assista por sua conta e risco. A Maldição do Toque. Bom, eu não devo tocar em ninguém. Essa é a regra desde que eu me lembro. A maioria das minhas próprias memórias são dos meus tios e tias sorrindo para mim através do vidro, em seus jalecos brancos, com abraços no ar e beijos jogados. Mas tenho memórias distantes de outro lugar. De homens com armas. De uma mulher com um toque como seda. Acho que ela era minha mãe. Lembro-me de uma luz ofuscante e um som como um trovão. A próxima coisa que descobri foi que eu estava aqui. Estou atrás de um vidro há muito tempo, sem janelas para ver o lado de fora, sem porta para dentro ou para fora. Apenas um espaço para refeições. Todos os meus tios e tias envelheceram e ficaram grisalhos, mas eu não pareço mudar. Eles nunca responderam às minhas perguntas. Quem sou? De onde eu vim? Tudo o que eles me disseram é que eu estava doente, que eu tinha que ficar trancado para minha própria segurança, até que uma cura fosse encontrada. Mesmo eu me sentindo bem, eu confiava neles. Eu tenho tudo o que sempre preciso aqui. Li centenas de livros, aprendi a pintar e a desenhar, assisti horas e horas de Ilha dos Birutas. Mas o que eu sempre quis mais do que tudo foi tocar em alguém, mesmo que por um segundo. Eu tentei uma vez, alguns anos atrás. Uma das minhas tias estava empurrando o jantar pelo buraco da refeição. Eu me encostei na parede, como sempre, mas não consegui evitar. Sem pensar, eu corri para frente e agarrei a sua mão. Eu não queria ter feito isso. No segundo em que minha mão tocou a dela, sua pele ficou preta e quebrada, como um papel queimado. Aquilo levantou por seus braços até a carne descascada de seu crânio, seus olhos queimando como fogo amarelo, sangue escorrendo de sua boca fervendo. Ela falou e concordou, mas tudo que eu pude fazer foi soluçar. Eu sinto muito. Até a segurança chegar. Quando chegou até ela era apenas uma sombra queimada no chão. O horário das refeições foi automatizado depois. Foi aí que eu finalmente entendi. Eu estava realmente doente. Muito doente. Mas não era para minha segurança que eu estava aqui. Eu pensei que ficaria neste lugar para sempre, uma aberração em uma gaiola. Até semana passada, quando todos os meus tios e tias se reuniram na Câmara, uma manhã com notícias emocionantes para mim. Você está curado, eles me disseram. Eles me explicaram que o país precisava de mim, que alguns homens do governo precisavam da minha ajuda em uma grande missão, onde eu poderia tocar quantas pessoas quisesse. Homens em trajes de borrachas iriam me levar embora para ver o lado de fora pela primeira vez em muito tempo. Só mais alguns dias e eu estaria fora daqui.
Eu estava tão feliz que não conseguia evitar o choro. E antes de você ir, temos um presente, disse um dos meus tios, com um sorriso radiante no rosto. Eu espero com uma motivação ofegante. Seu nome é Mizuru Yamamoto Amamoto. Você nasceu em uma cidade chamada Nagasaki, no ano de 1945, em uma sala de parto. O nome ressoou em minha mente, trazendo uma enxurrada de memórias fragmentadas. A mulher com o toque de seda, os homens com armas, a luz ofuscante. Tudo começou a fazer sentido. Eu era um sobrevivente de algo terrível, algo que me transformou em uma aberração. Os homens em trajes de borracha chegaram no dia seguinte. Eles me levaram para fora, para um mundo que eu mal podia reconhecer. O céu estava cinza e o ar tinha um cheiro estranho. Eles me colocaram em um veículo e me levaram para um lugar que parecia uma instalação militar. Lá fui apresentado a um grupo de cientistas e oficiais do governo. Eles me explicaram que eu era o resultado de um experimento que deu errado. Um experimento que deveria criar um ser humano imune a todas as doenças. Mas algo deu errado e eu me tornei uma arma biológica viva. Você é a nossa última esperança, disse um dos oficiais. O mundo está à beira de uma catástrofe e só você pode nos salvar. Eu olhei para as minhas mãos, lembrando do que aconteceu com a minha tia. Eu não queria ser uma arma, mas não tinha escolha. Eles me treinaram, me prepararam para a missão. Eu seria enviado para um lugar onde uma nova doença estava se espalhando rapidamente. Minha tarefa era simples: tocar o maior número possível de pessoas infectadas. Quando o dia da missão chegou, eu estava pronto. Fui levado para uma cidade em quarentena, onde o caos reinava. As pessoas estavam desesperadas e eu sabia que muitos morreriam se eu não agisse. Com um coração pesado, comecei a tocar as pessoas uma a uma. Suas peles queimavam e se desintegravam ao meu toque, mas eu sabia que era a única maneira de salvar o resto do mundo. Eu estava no meio de uma cidade devastada pela guerra, onde prédios desmoronados e ruínas queimadas eram testemunhas silenciosas da destruição. O céu estava escuro, carregado de fumaça e cinzas, e o som distante de explosões e tiros criava um ambiente sombrio e opressor. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, vi um grupo de soldados inimigos à frente. Estavam armados até os dentes, com os rostos marcados pela desesperança e pela ferocidade da batalha. Eles notaram a minha presença e imediatamente abriram fogo. Mas eu não podia ser ferido por balas comuns. Com uma sensação mista de medo e determinação, avancei na direção deles. Minhas mãos eram minha única arma, e eu sabia que ao tocá-los, acabaria com suas vidas. Enquanto me aproximava, as ruas desertas ecoavam com um som de tiros e gritos. Os prédios em ruínas formavam um labirinto de destruição, com escombros espalhados por todos os lados. O cheiro de pólvora e sangue era quase insuportável. No entanto, o que me preocupava mais não eram os soldados humanos, mas as criaturas deformadas que começaram a emergir das sombras. Eram resultados de experimentos fracassados. Híbridos de humanos e animais com membros grotescamente alongados e rostos desfigurados. Seus olhos brilhavam com uma fome insaciável e um ódio visceral.
Enquanto lutava contra esses monstros, o cenário ao meu redor se tornava ainda mais apocalíptico. As sombras das criaturas se moviam rápido entre os destroços, atacando-me de todos os ângulos. Eu usava minha velocidade e agilidade para desviar de seus ataques, tocando-os apenas brevemente o suficiente para transformá-los em cinzas. O chão sob meus pés estava coberto de cascalho e entulhos, tornando cada passo um desafio. As fachadas destruídas dos prédios pareciam rostos pálidos e desfigurados, observando silenciosamente a carnificina. A cada monstro que derrotava, eu me tornava mais ciente da minha própria monstruosidade. Depois de uma batalha intensa, o último dos soldados e criaturas caiu, suas carcaças queimadas misturando-se aos destroços do campo de batalha. Meu corpo estava exausto e minhas mãos ainda tremiam com a lembrança do toque mortal. O silêncio que se seguiu era tão profundo que parecia ensurdecedor. Ao final do dia eu estava exausto, mas a doença havia sido contida. Eu me tornei um herói, mas a um custo terrível. Eu sabia que nunca poderia viver uma vida normal, que sempre seria uma aberração. Mas pelo menos eu tinha encontrado um propósito. E assim, eu continuei minha vida. Sempre à sombra, sempre pronto para ser chamado novamente. Eu era Mizuru Yamamoto Yamamoto, a arma biológica que salvou o mundo. Bom, eu não devo tocar em ninguém. Essa é a regra desde que me lembro. Gostou? Mande seu relato ou alguma história tenebrosa pra nós. O e-mail está na descrição. Beijo no esqueleto e adeus! Histórias tenebrosas pra contar em volta da fogueira.